Eu sou o pastor Ramalho da Maquilene. Paz do Senhor Jesus, eu sou a Maquilene do pastor Ramalho. Nós fizemos Casados para Sempre. Eu quero compartilhar com você, antes de nós iniciarmos, Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 11, muito conhecido, muito conhecido, mas eu quero compartilhar. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentar? Amém? Nós estamos aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida há 25 anos. Há 25 anos nós nos conhecemos num instituto. Eu fui fazer um curso, aceitei Jesus e queria estudar, entender a palavra. E casei com a professora. Nada bobo. Quando a gente fala assim, né? Interessante. E nós, então, nos identificamos muito. Foi um negócio assim, eu me apaixonei pelo pé dela. Ela usava umas saias interessantes, acelerada. E eu dizia, essa mulher é diferente, essa moça é diferente. Secretária lá no instituto, secretária do pastor presidente da igreja, ativa, e me chamou a atenção. E eu já vinha de uma separação fazendo 7 anos, 6 para 7 anos, sozinho, largado, do texto que está aqui, desse jeito, sozinho, dormindo no frio. O frio aqui, era falta mesmo da orelhona, né? E eu morava na 408 Norte, viajava muito, ponte aérea constantemente, tinha dia que eu estava em 3 estados, e de repente alguém me freia, alguém me chama a atenção. Eu tinha os filhos, eu visitava meus filhos, eu tinha um escritório em Belo Horizonte e ficava em Brasília. E aceitei Jesus. E aí comecei a parar para querer aprender. Aí eu pensava assim, muitas noites, quando estava em Brasília, eu falava, eu preciso estudar a palavra. Porque eu começava a ler e não entendia. Já aconteceu isso contigo? De começar a ler a palavra e não entender? Hoje já é diferente, né? Hoje, graças a Deus. Mas na época, quando eu aceitei Jesus, eu lia e entendia poucas coisas. E lá em Belo Horizonte eu comecei a congregar numa igreja metodista. E aí o pessoal estudava muito. E aí eu fui estudar numa igreja Assembleia de Deus. Ritmo completamente diferente. E conheci Maquilene. E desde então, nós estamos juntos há 25 anos. Casamento muito difícil. Meu temperamento é um negócio complicado, reconheço isso. O dela também não é fácil. 2 bicudos, como é que faz para se beijar? Presta atenção nisso. 2 bicudos. Porque eu sou um cara de ação e ela de ação, pronto. Ela líder e eu líder. E aí começou uma guerra entre nós. No namoro não. Ela é muito esperta, já procurou saber onde é que você mora. Quero conhecer sua mãe, quero conhecer seus filhos. E conquistou minha mãe de uma forma que minha mãe muitas vezes brigava comigo, sem eu saber por quê, por causa dela. Eu falei, mas eu estou fazendo tudo certo. Tá não. Meu pai, o Douglas e a Eva, meus filhos, que moravam com a gente, moravam com meus pais, e a gente cuidava através dos meus pais, ela conquistou de levar o Douglas para a casa dela, para cuidar do Douglas, para ele estudar, porque ele estava difícil na escola. Eu falei, essa mulher não existe, né? E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho, para nós chegarmos até aqui, para a gente continuar. Deus une propósitos, né? A paz do Senhor já dei. Deus une propósitos, Ele gosta de mandar. Controla. E nisso,
Desde cedo eu queria fazer o seminário teológico pentecostal. Fui para Pindamonhangaba, estudei lá. E quando eu voltei, meu pastor abriu o Instituto Bíblico Cristocêntrico. E eu comecei ali a trabalhava na igreja o tempo todo, no seminário. E orando a Deus para Deus mandar um esposo. Eu não queria casar cedo. Mas aí então eu já estava com 20 e poucos anos, eu disse assim, está na hora de casar, né? E comecei a orar pedindo a Deus. E nunca imaginava que estava tão próximo, né? E como Deus une propósitos, eu morava em Sobradinho, Ramalho morava no Plano Piloto e a família dele era de Planaltina. O que vai fazer em Sobradinho? Unir propósitos, né? Vai estudar justo em Sobradinho. Brasília tinha seminário teológico demais, Planaltina não sei se tinha, e não tinha porque o pessoal de Planaltina ia estudar lá conosco, e aí Deus nos uniu nesse propósito. E são 22 anos de casamento, 3 de namoro, onde que Deus nos ensinou, nos moldou, nos fez crescer. E aqui tem vários casais que têm mais tempo de casamento do que nós, tem uns que têm menos, e cada um tem a sua experiência. E o tempo de casamento, ele nos faz crescer, nos ensina. Porque nós precisamos ser pessoas ensináveis. E é tão interessante quando a gente deixa Deus nos ensinar. Ramalho disse que ele tinha um temperamento difícil e eu também. Mas ele tinha muito mais. Ele é colérico, sanguíneo. E eu sou mais pacífica. Mas eu ia atrás do meu direito de brigar também. E eu lembro que muitas das vezes ele chegava para... E era coisa simples. Teve uma época que todas as camisas dele, a menina que passava queimou todas as camisas. Sabe? E o diabo, ele tenta separar os casais, muitas vezes não é de coisas grandes, é de coisas pequenas. E eu nova de casamento, e eu falei assim, será possível que isso acontece comigo, isso? E Ramalho trabalhava numa empresa que o pessoal olhava tudo. E ele chegava para mim e disse assim, meu bem, descobriram um botão que estava caindo, sabe? E eu trabalhava fora também. E eu, um dia, comentando com uma amiga, ela falou assim, eu estou passando pelo mesmo problema. Lá em casa, as camisas estão tudo sendo queimadas. E eu comecei a orar. E eu comecei a passar as camisas. E foram coisas assim, situações que iam acontecendo e que a gente precisa ter maturidade e precisa ter discernimento que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O diabo sabia que se ele separasse Maquilene e Ramalho, era um propósito, era um ministério que ele estava separando. Nós começamos o CRDP 1 ano antes de nos casarmos, e isso já foi uma batalha espiritual muito grande. Ramalho, tudo que tinha no plano piloto, a casa dele, ele colocou no CRDP e abriu o CRDP. E as pessoas diziam assim para mim, esse homem é doido, em vez de ele casar com você, ele vai abrir uma casa para recuperar alcoólatras. E nós, como mulheres, ouvindo isso, a gente fica meio numa corda bamba, né? E eu fui buscar de Deus, porque assim antes de casar com ele, eu estava no grupo de oração de mulheres, que eu conto isso, porque eu cheguei na minha igreja, eu tinha 18 anos, quando eu fui para o seminário, quando eu voltei eu tinha 22 anos, e tinha mulheres com 50, com 18, com 30, que querendo casar. E a gente fez um grupo de oração para casar as mulheres da igreja. E estávamos orando e tudo, e um dia Deus falou para mim que ele estava nas ruas. Só que eu, como não vivi nas ruas, eu não entendi. E só depois, quando eu conheci, que ele falou de todas as coisas que ele fez, que eu entendi que Deus tinha que é por isso que Deus tinha mostrado que ele estava nas ruas. E Deus nos uniu. E nessa união, Deus foi nos ensinando, foi nos moldando, foi aperfeiçoando a nossa vida. Nós fizemos uma coisa que eu faria de novo, porque deu certo, mas foi difícil, porque nós nos casamos e levamos 2 adolescentes para morar conosco. Eu já peguei o Douglas, porque eu sou professora, e o Douglas estava com dificuldades em algumas coisas, eu levei para minha casa, começou a estudar comigo e foi morar comigo. E quando nós casamos, nós levamos os 2 adolescentes para morar conosco. E tudo era novo para eles, porque eles moravam com os avós, e agora eles tinham pai e mãe.
né? Então, nós começamos a aprender a conviver com isso. E hoje eles estão casados, hoje a gente tem netos, e Deus tem acrescentado e tem abençoado. Então, valeu a pena, tudo valeu a pena. Mas teve um processo, e Deus nos ensinou nesse processo. Quantas vezes eu pensei em sair de casa? E eu lembro que uma vez eu peguei minhas coisas, eu tinha um golzinho branco, e eu coloquei tudo dentro do carro e disse assim, não aguento mais, vou embora daqui. E Deus falava para mim toda vez dentro do carro que não era para eu ir embora. E aí um dia eu pensei e falei assim, tá Deus, eu não vou colocar dentro do carro porque eu não vou perder nem tempo mais. Porque você vai dizer para mim que é para eu voltar. Por quê? Porque é difícil o relacionamento. E são coisas que a gente não aprende na faculdade. São coisas que, por mais que os cursos nos ensinam, tentam nos ensinar, a gente só aprende quando vai comer 1 quilo de sal junto. Quando a gente vai morar junto. E a gente vai aprender nas finanças, como o casal compartilhou conosco. A gente vai aprender nas emoções. A gente vai aprender em muitas coisas. E muitas das vezes, quando a gente discutia por causa de um assunto bobo, ou uma coisa muito complicada, Deus tinha que dizer para um de nós, que um de nós tínhamos que ceder. E muitas vezes Deus falou assim para mim, cala a boca, te cala. E eu comecei a me calar, a escutar, a ouvir e deixar Deus agir no nosso lar, na nossa casa. Porque Deus sabia que a nossa luta era muito grande. Por quê? Porque nós resgatávamos pessoas do inferno. E Deus sabia que se Ele separasse Ramalho e Maquilene, Ele estava separando e destruindo o CRDP. Porque nós éramos um alicerce para o outro. E o diabo ia tentar por todas as formas, como ele tentou de várias formas. E, por último, há 13 anos atrás, ele tentou me levando para a UTI. Né? Tentou... eu passei por um processo de morte, onde quando o Ramalho chegou na UTI, os médicos falaram para ele, não tinha mais esperança. Mas hoje eu tenho vida. Semana passada eu fiz mais um ano de vida. São 13 anos que o Senhor acrescentou a mais na minha vida e vai acrescentar a muitos outros. Então, talvez você na sua casa esteja passando por algum tipo de luta, mas não desista do seu casamento. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que Deus, com propósito, Ele fez para a sua vida. E lembre-se que o tempo, ele ensina, ele educa. Mas nós precisamos, como servos de Deus, buscar o Senhor e dizer assim, Senhor, o que eu preciso aprender? Porque é muito fácil, como casal, dizer que a culpa é do marido. Ou muito fácil, como marido, dizer que a culpa é da esposa. Mas nós sabemos que nós temos uma unidade. E aquilo que eu faço, eu tenho a carga dele, e o que ele faz tem a minha carga. Então nós precisamos reconhecer o nosso erro. Precisamos ver naquilo que falhamos e melhorar e crescer e fazer a diferença dentro do nosso lar. E Deus, quando Ele instituiu o encontro de casais nessa igreja, que traz pregadores aqui, pessoas normais, como eu e pastor Ramalho, que temos uma vida, mas que somos seres humanos, que temos um temperamento, que temos convivência, que temos situações nas nossas vidas que nos faz chegar aqui. E muitas vezes são a criação, como nós fomos criados quando criança, quando a carga de vida que nós tivemos, aquilo que nós fomos ensinados, até a profissão, faz com que a gente seja diferente. Não é? Então nós precisamos nos conscientizar disso e não deixar que o diabo separe a gente. Não dar o nosso casamento para o inimigo. Não deixar que as nossas diferenças façam que a gente se afaste. Né? Então nós precisamos nos unir em amor. E meu bem, eu te amo em amor. Eu te amo muito em Cristo Jesus. Ramalho, quando eu estava no hospital, eu fui internada no Gama. Planaltina para o Gama é uma viagem interestadual quase, né? E ele chegava lá todo dia para me visitar. E eu me preparava, as enfermeiras me preparavam, que era meu namoradinho que estava chegando. Porque era tão interessante
eu estar separada do meu esposo e ele ir me visitar. Você vê, na luta, na dificuldade, Deus criou mais amor dentro de nós. Então, não separado porque eu estava no Gama, né? Eu estava no hospital, nesse sentido. Estava no hospital. E então, nessa situação de dor, de hospitalização, de tudo, porque ele ficava em Planaltina para cuidar dos homens do CRDP e para cuidar da nossa filha, porque no Hospital do Gama, a UTI de lá estava em reforma. Então, a Ana Júlia não foi. E a Ana Júlia ficou em Planaltina e eu fui para o Hospital do Gama porque eu precisava de uma UTI com hemodiálise. E Deus me tratou. Hoje eu não preciso de hemodiálise. Eu fiz 18 sessões de hemodiálise. Hoje eu não preciso mais. Eu não tive nenhuma sequelas, porque Deus é um Deus que cura, que transforma, que muda. Então, qual é a situação do seu casamento? Deus cuida, Deus cura, Deus transforma. Amém? Amém? Japonês. Tu viu aí? Queridos, casamento não é uma convivência, é uma missão. Nós não casamos só porque a gente se atraiu ou porque havia na gente ali algo em comum, mas havia uma missão. Há uma missão em todo casamento. Amém? Quero agradecer. Também te amo de público. Deus abençoe. Repita assim comigo, por favor. Eu escolho crescer mais forte. Eu escolho crescer, amadurecer e frutificar juntos para a glória de Deus. Nós vamos repetir isso. Eu escolho crescer, amadurecer, frutificar juntos para a glória de Deus. Eu sei que aqui há casados, e estou vendo todos, né? Os casais, tem um ali sozinho. Dois. Muito bem. O texto que nós escolhemos, ele vai trazer algo assim de que nós não devemos pensar de estarmos só. Eu sei o que é solidão. Eu nasci numa família pobre. Que eu digo pobre, eu já dormi num colchão de cama-campanha. Alguém conhece? Lembra da cama-campanha, cama de campanha? Que meu pai não teve dinheiro para comprar o colchão, minha mãe desceu no fundo da chácara, tirou folha de bananeira, arrumou uns sacos de estopa e fez um saco com um colchão com folha de bananeira. Nós morávamos numa situação muito pobre. Eu venho de uma situação muito pobre. E eu nunca gostei daquilo. Eu nunca gostei daquela situação. Nós vivíamos, eu tinha falta das coisas. Eu via meus colegas na escola, estudei a vida toda em escola pública, e eu tinha necessidade do grupo que eu me envolvia. Porque eu sou um autodidata, eu sou um sujeito que, desde pequeno, apesar de pobre, eu pegava tudo para ler, tudo eu leio, tudo eu quero ler. Agora eu vou falar 3 idiomas, daqui a pouco vocês vão ver, daqui mais um ano, um pouco, eu estarei falando 3 idiomas, porque é uma coisa que entrou no meu coração. E aquilo entrou no meu coração desde pequenininho, que eu tinha que ter as coisas. Aquilo não era vida para nós. Desde pequeno. E aí, meu pai, então, inventa de comprar lá uma carroça, e dessa carroça, meu pai saía na frente vendendo banana e eu atrás carregando com ferro velho. Então, havia ali dentro da gente algo também com necessidade de crescer, mas muito pobre mesmo. Pensa que o lanche para 4 filhos era açúcar com farinha. Alguém já tomou açúcar com farinha misturado? Pronto, então eu estou vendo aqui que tem história aí juntos, né? Da gente continuar conversando isso. Minha mãe passou minhas roupas com ferro de brasa. Depois evoluiu um pouquinho, foi para o ferro de gás, porque onde eu morava não tinha energia. Meu pai lá inventou um negócio, comprou um motor lá nos negócios e fez lá um gerador, um negócio louco, que a gente assistia a televisão uma vez por semana. Ia para a escola e tudo. Então, para vocês terem ideia de onde a gente vem, que eu venho. E aí,
comecei a estudar, ia para a escola, e eu tinha um problema muito sério na escola, que era assim, eu prestava muita atenção, e na época os professores passavam, quando ele terminava de passar no quadro, eu terminava junto, e eu aprontava direto. Meu pai ia na diretoria, ia na escola direto, mas o meu boletim falava por mim. E aí ele falava, é um excelente aluno, mas quem dá conta desse menino? Né? Hoje, existem as escolas que fazem análise, inclusive minha esposa trabalha com isso, que eu era um sujeito que, se na época houvesse um investimento, meu QI ia um pouco além daquilo, né, de onde a gente vem. Eu olho os meus filhos, meus netos, e estou vendo a nossa evolução, né? A nossa evolução genética, a nossa evolução de educação, que hoje eu já entendo diferente em relação aos meus filhos e também ao meu neto. Eu tenho um neto que a gente está pensando em uma série de coisas com ele. Então, colocado isso, Marquilene também vem de uma família pobre. E aí nós nos unimos dentro dessa caminhada. E cadê buscar aquilo que a gente tinha de sonho, de felicidade, que apesar de todo o problema que nós vivemos, de relações tóxicas, vinda de um costume, de hábitos, que veio para dentro do casamento. Meu pai era muito grosseiro, minha mãe era muito rústica, ela foi criada sem pai. Então, nós tivemos ali um ajuntamento de história muito complexa, mas com propósito. Olha bem o propósito. Era fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é o Centro de Reintegração Deus Proverá. E aí vai entender, que aí eu quero chamar a sua atenção, que o diabo, ele quer separar justamente o que foi dito por Marquilene, propósito. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz assim, quando fizeres algum voto a Deus, não tarde em cumpri-los. Quando eu fui para o altar com Marquilene, eu levei a Marquilene no altar. Eu fiz um voto de fidelidade com Marquilene. E por mais que nós tivemos problemas no nosso casamento, que eu acho que todo casamento tem, eu espero que vocês aprendam a superar isso, porque nós estamos aprendendo isso até hoje, não sabemos tudo, mas hoje nós podemos dizer que temos uma questão da essência do compromisso. O compromisso que nós fizemos no altar trouxe vida, e compromisso requer decisões. Então, eu sempre tenho que me lembrar que eu prometi lá no altar que até que a morte separe. Eu já disse para ela, eu vou viver 120 anos. Ela que se cuide, porque eu vou viver 120 anos. Então, nós só vamos nos separar se for pela morte. Porque, por outro caso, eu digo para ela sempre, antes de ser fiel a ela, eu sou fiel a Deus. Não tem conversa. Então, assim, a fidelidade começa nos detalhes. E uma das coisas, o pastor falou, sabe o que mais separa casamento? É financeiro, mas o financeiro ele leva a outras coisas. E o financeiro leva a infidelidade. Ou quando tem muito, ou quando tem por falta, ou quando não sabe administrar, o diabo aproveita uma porta e fica oferecendo coisas tanto para o homem quanto para a mulher. E aí os detalhes começam a fazer a diferença. E aí é aquela questão, você ama, então você tem que fazer a escolha certa. Eu escolho andar com a minha esposa. E logo que a gente nos conhecemos, eu recebi o chamado de Deus, porque lá onde nós, era um grupo de amigos de Planaltina, que eles vinham de Planaltina todos os dias, estudar lá no IBC, e eu ia do plano para lá. Aí a gente se encontrava, e amigos de muito tempo e tal, aquela história toda, e como hoje cada um está dirigindo igreja, tem irmãos com igreja, outros foram para os Estados Unidos, estão morando fora, na Europa e tal, e eu fiquei com um chamado de abrir um centro de tratamento de dependentes químicos. E isso tudo, eu não entendia a força espiritual que isso iria acarretar em quem não tem entendimento, que era o meu caso. Então, aí Marquilene vem, Marquilene é uma mulher de oração, mulher de luta. Ela falou aqui dos meus filhos, mas nós temos 3 filhas, né? Nós temos 3 filhas. Então, essas filhas nossas, elas vieram no momento, Marquilene teve 2 abortos, e foi uma confusão ali, porque ela ficou muito depressiva, e o centro de reintegração, nós começamos, antes de nós casarmos, nós abrimos o centro de reintegração, então era uma luta, era uma confusão. Eu trabalhava numa empresa lá na QI 15, e eu saía muitas vezes, umas vezes saí lá da QI 15 Sul, para Planaltina, pelo Paraná. Aquilo ali eu fiz, acho que às vezes, pastor Silvio, em 5 minutos, porque eu ia lá e voltava, para não dar tempo do meu chefe sentir falta de mim.
Então, eu tive uma correria e isso, tinha uma esposa que não estava entendendo o que era o chamado, eu também não estava entendendo. Então, nosso casamento no começo foi uma guerra. E aí eu vou lembrar para vocês que eu falei dos bicudos. Maquilene, então, passa no concurso para professora, vai dar aula, e logo ela se desponta lá na escola e começa a ser liderança. Queria mandar no ramalho, e aí ficou ruim. E aí o bicho pegou. Ela chegava em casa dando ordem e falando e tal, mas a gente aí teve um momento muito difícil, tanto para ela quanto para mim, mas a comunicação em Efésios capítulo 4, versículo 2 vai dizer o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Eu comecei a ter umas brincadeiras com Maquilene, às vezes com aquela vontade de quebrar o gelo, aquele negócio que eu ofendia ela, até que um dia ela falou: você está me ofendendo, você só brinca comigo para me ofender. Eu falei: eu vou parar de brincar com ela. E fiquei um tempo sem brincar com ela, acabou um pouco as brigas, né? Ficou um pouco assim, e aí eu fui aprendendo a lidar com Maquilene. Eu fui aprender, eu falei: eu tenho que aprender a lidar com essa mulher, eu tenho que entender essa mulher. Ou eu entendo essa mulher, ou eu separo. E nada me prende a ela, nada. Nada, até hoje, amo de coração, mas o que me une a ela é o amor que está dentro de mim, não é mais nada. Nada, nossas filhas nos une muito, mas o que nos junta, que uma coisa que eu alimento isso, eu dou bombom para ela, mando flores para ela, eu digo assim: vamos sair, vamos ali, né? Eu namoro forte com ela, eu ponho para quebrar, está pensando, negócio lá em casa, o barraco, né? Eu faço a radiola cantar, pode ter certeza, né? Seja pronto para ouvir, tardio para o quê? Irar. No casamento nós temos que ter isso aí. Isso aqui é um versículo que eu gostaria que você guardasse, Tiago 1,19. Se você quiser anotar, Tiago 1,19. No casamento eu aprendi isso, pastor Fukuhara, que eu não podia guardar uma coisa para outro dia, tanto que muitas vezes, e até hoje nós fazemos isso, e hoje com uma certa até cautela, porque as meninas já estão moças, eu entrava para o quarto e quebrava o pau com ela. Fechava a porta, porque eu não conseguiria dormir com a Maquilene ou qualquer outra situação com ela, com raiva dela. Não dá para você passar por uma pessoa, e ela tinha um costume de não falar, de ficar calada, de não querer conversar. Então, e nós fomos aprendendo com feridas, sarando feridas dentro de um casamento. E uma das coisas que Maquilene fez, que isso me agrada muito, era que quando o negócio estava sério, ela falava assim: me perdoe, eu quero consertar, eu quero mudar. Me quebrava. Às vezes eu estava todo pronto ali para qualquer situação, e aí, muitas vezes eu via a Maquilene orando. Ela orando. E aí eu me juntava na oração dela, com ela. Alimentar o amor com ação e presença. Uma das coisas que nós fizemos, e eu faço isso com muita propriedade, se você não me encontrar no CRDP, você vai me encontrar na minha casa. Se eu não tiver nenhuma reunião, qualquer coisa, você vai me encontrar na minha casa. Como eu amo estar na minha casa, como eu gosto de estar na minha casa, como eu gosto dos meus filhos, como eu gosto de ouvir a minha esposa, como eu gosto de sentir a minha esposa falando o que tem que falar, dando um comando. Eu não sei se você gosta. Eu gosto de ouvir a Maquilene. Você gosta de ouvir a sua esposa? Se você não gosta de ouvir sua esposa, tem algo que você precisa entender, que está em Cantares 8:7. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Então, é importante. O amor não morre, ele se desgasta. Repete comigo: o amor não morre, ele se desgasta. E aí que está. Hoje, por exemplo, eu amanheci o dia, quando eu fui funcionar o carro estava fervendo. Praticamente, ainda falei com ela, falei: qual é o problema, né? Muito rápido, tinha uma mangueira lá, porque eu costumo ligar o carro de manhã, eu acho que quase todos fazem isso, para ele aquecer um pouquinho. Naquele aquecimento ele ferveu. Eu falei: eu não vou poder pregar hoje o CRDP, fui para a oficina. E teve que trocar uma borracha. E dessa borracha o cara arrumou lá um monte de defeito, que ele falou: agora o seu carro está novo, apesar de ser um carro velho. Então, olha, o amor, a relação se desgasta. Se desgasta ou não se desgasta? Agora eu quero te dar também uma outra ideia. São ciclos que se fecham. E aí o casal tem que viver com inteligência.
O casal tem que viver com inteligência. Eu não cobro nada de Makilene de ontem. Não cobro, porque ontem fechou um ciclo. Hoje é outro ciclo. Se tivermos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer a partir de, não com. Amém, amados? Então, nós temos que entender isso. Ela falou que está com quantos anos? Vocês lembram quantos anos ela falou que está? 50 e... Fez 56 anos agora. Eu vou falar, porque... é 55. Está vendo? Para ela gritar 55. Né? Então, dos quais 25 está comigo. Então, veja bem, quantos ciclos nós fechamos? E se nós quisermos viver para frente, quantos ciclos nós vamos ter que fechar? Vai se abrir e vai se fechar. O problema é trazer dores do passado para dentro do hoje. Aí nós temos um problema. Então, ele se desgasta. E quando é que ele se desgasta? Com o tempo e sem a presença. Com o tempo e sem a presença. Então, não vale, muitas vezes, você estar distante. Você tem que tocar. O toque é importante. Vou repetir, o toque é importante. E aqui eu não estou vendo nenhuma criança e... Está gravando? Tá. Então tem que tomar cuidado. Né? Mas o toque excita, o toque faz com que a gente sinta aquela coisa gostosa que a gente só sente com a esposa e com o marido. É ou não é? Sim ou não? É. Por isso que em muitas sessões de terapia, inclusive, é aconselhado a não resolver os problemas na cama. Porque aí mascara uma situação. Mascara uma situação. E uma coisa que eu nunca fiz foi resolver problema na cama. Fazer de conta que não tem problema. Tem problema sim. Vamos resolver antes. Resolve, se perdoa, depois a gente namora. Porque é um desgaste, é o renovo, é o toque, é invisível, é uma coisa que é só de cada casal. E aqui cada um tem sua peculiaridade. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu não tenho mulher assim, que chegue e que me faça sentir o que eu sinto com a Makilene. E aí eu sei que você também é assim. Mas e se a relação estiver desgastada? E se a relação... E se vocês deitarem e um para lá, outro para cá? Todos os dias isso, todos os dias isso, todos os dias isso. Isso tem que acabar. Porque não basta você dar presente, você manter a casa, mas ter uma vida toda bagunçada. O provérbio de hoje vai falar que, olha, é melhor, presta atenção, morar lá no canto e ter paz e amor do que num castelo cheio de briga. Então nós temos que olhar para isso. E nós temos que surpreender com memórias. Como é que é surpreender com memória? O bombom. Lá em casa eu não gosto de quiabo. Alguém gosta de quiabo aqui? Meu Deus do céu, eu tenho que aprender. Olha o tanto de gente que gosta de quiabo. Eu compro quiabo para ela. Mais ou menos, né, pastor? Achei um aqui. Mais ou menos, né, Jesus. Ela e minha outra filha, a Daça, come quiabo igual está chupando pirulito, comendo pipoca. Eu não gosto. Mas ela gosta. Está tudo certo. Então, a gente tem que fazer aquilo que Marta estava lá, tal. E aí, sabe, muitas vezes nós estamos procurando muitas coisas, nós estamos cuidando dos outros, nós estamos cuidando da família dos outros, nós estamos cuidando das coisas dos outros e do nosso casamento. E da nossa relação que realmente dá gás. Porque o que me dá força, o que me faz levantar todos os dias, é ser amado. Eu vou repetir. A mim, não sei você. O que me move é o amor. É o amor da minha esposa, principalmente. Muitas vezes nós discutimos, ficava assim de manhã. Que coisa horrível é quando a gente sai para pregar. Não sei se vocês aqui têm esse sentido. Com um problema dentro de casa. Já aconteceu isso com o senhor, pastor? É ruim ou não é ruim? Quando Makilene, nós começamos a namorar e que a gente casamos e tal, eu falei, você vai comigo, porque eu quero pregar olhando para você. E tem quantos anos que é assim? Porque eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Aqui no altar eu tenho que falar o que eu vivo. Então a gente tem que ser muito transparente. Então como que eu vou ficar aqui falando uma coisa que eu não vivo com a minha esposa? Não, a gente tem que viver... Então, já que temos que estar num altar, então vamos ser transparentes. Vamos resolver a nossa indiferença, nós dois, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida. É assim que tem que ser.
É assim que tem que ser. Então, essa questão de surpreender é um negócio muito, muito sério. Repita assim comigo: eu escolho crescer, amadurecer e frutificar juntos para a glória de Deus. Vamos lá. Eu escolho, mais forte, eu escolho crescer, amadurecer, frutificar juntos para a glória de Deus. É isso que nós estamos vivendo hoje. Eu e Marquilene, nós estamos no ápice da alegria. Ela essa semana, ela foi assim, com a minha filha que passou no vestibular, e aí eu agradeço todas as orações dos senhores, das senhoras, dessa igreja que tem nos apoiado. Inclusive foi um irmão aqui da igreja que nos abençoou, deu os livros da filha que também passou para medicina, para ela estudar um tanto de livro, né? E eu sei que das orações, quando vocês investem no CRDP, quando vocês investem na nossa vida, e ela essa semana foi lá com a Silvana, a primeira aula na faculdade de medicina. Ela viveu isso. Eu fui com ela para fazer o vestibular, que alegria. Então, nós estamos vivendo coisas que nós semeamos lá atrás. Lá atrás. Ciclos se fechando, outros se abrindo. Então, nós temos que pensar nisso. E veja, aqui eu estou vendo os pastores, acho que outros também têm ministério. Cuidado para você não ficar fazendo de conta. E aí os problemas são muito grandes. Nossos problemas sempre, todos os nossos problemas, nós encaramos eles. Crescer junto emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente. Vou repetir, nós temos que pensar em crescer juntos. Crescer juntos. Marquilene queria fazer uma faculdade, a gente estava numa situação muito ruim. Assim, a gente tinha uma visão de comprar uma casa e a gente casar, aquela história toda. E aí eu falei assim, vamos comprar umas caixas de isopor, vamos comprar uns negócios de potinho e vamos pegar uma gurizada aqui, lá no Sobradinho 2, e vamos botar essa molecada para trabalhar. E nós vamos chamar os caras, os meninos, e vamos dar um percentual para eles, para nós podermos ganhar um dinheiro aqui. Vamos começar aqui um negócio. E eu comprei caixa de isopor, comprei os negócios. O irmão Valdir, foi uma loucura lá na casa da minha sogra. De repente Deus abriu uma porta para ela assim, de graça, para ela estudar no UniCeub. De graça. Aí nós revemos todo o nosso processo de negócio e partimos para outra visão, para poder não ser muito pesado nem para mim nem para ela. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque, sabe, muitas vezes a Marquilene tem mestrado. Eu vim fazer mestrado pós. Eu vim fazer um mestrado agora, depois de velho. Marquilene, primeiro ela se formou, depois formou minha filha, depois formou eu. Era um problema quando eu chegava no lugar, e aí todo mundo falava a sua graduação e o senhor, pastor. Pastor é profissão? Eu tomava na cabeça tanto isso. Depois que a gente faz um curso de faculdade, depois que a gente tem aí umas pós, que eu já estou com umas 4 agora, estou com um chamado para ir para Israel estudar, graças a Deus me ajude a orar, tudo pago, uma bolsa, já estou, segunda-feira eu vou ver o nosso passaporte, que eu já devia ter tirado isso, e recebi uma palavra aqui nesse altar, eu e Marquilene sabe, um pregador, um moreno lá de São Paulo, não sei o nome aqui, aqui no altar ele falou, prepara o passaporte que você vai viajar. E eu vacilei, olha aí, ó. Agora eu vou ter que correr segunda-feira para fazer o passaporte, porque chegou para mim uma bolsa para eu estudar o que é dependência química lá no estado de Israel. Que coisa boa, pode dar um glória a Deus por isso? Resposta. Marquilene vai se aposentar, o pessoal chama ela, fala, não, você vai para a sala de aula, mas se você quiser, você também pode ser aqui coordenadora, né, lá da onde... vice-diretora para poder não sei o quê. Sabe, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Crescer junto emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente. É juntos. Não pode ser ele lá na frente e a mulher aqui atrás, não. É juntos. Deus tirou a mulher, foi daqui, ó. Não foi daqui e nem daqui, não. Daqui, ó. É do lado. As diferenças que não são poucas, são ideias diferentes, visão diferente, projetos diferentes, tudo é diferente. Não pense, parece que é igual. Quem fala isso não sabe o que é um casamento. Casamento todos são diferentes. Nós nos alinhamos.
Nós nos alinhamos. A maturidade emocional salva um casamento imaturo espiritualmente. Quando você não olha para o seu espiritual, você vai ficando como um menino, como menina. E aí você faz biquinho espiritual, que aí você entra na religiosidade, Deus sabe de todas as coisas, Deus de tudo, e está xingando o marido, não está fazendo a coisa certa, ou o marido está xingando a mulher, ou está atrapalhando, e se escondendo atrás da Bíblia. E isso atrapalha, e depois eu não sei por que meu marido é assim, não sei por que minha esposa é assim. Casais que oram juntos, e estudam a palavra, crescem juntos. Quantas vezes, não são poucas, eu até hoje olho, quantas vezes eu estou orando e olho por baixo da cama assim, está a Maquilene do outro lado de joelho. Quantas vezes eu chego em casa, a Maquilene está orando, lendo a palavra, meus filhos, minhas filhas, tudo lendo a palavra. Por quê? Porque é juntos, o Senhor abençoa, e o Senhor abençoa aquele que os buscam. E a gente encontra quando a gente busca de todo o coração, como foi dito aqui, nós não somos uma só carne. Então, dependendo do jeito que eu tiver, minha oração não passa desse teto aqui, porque eu não estou bem com a minha mulher. Eu não estou bem com a minha mulher, eu tento, vou, faço, não sei o quê, pela força e tal, saúde, vigor, o negócio começa, mas não deslancha. Por quê? Porque não está bem com a esposa, não está bem com o marido. E isso é uma realidade. Sonhar juntos, planejar juntos, vivencer juntos. Vou repetir, sonhar juntos, planejar juntos e vencer juntos. Olha, se qualquer um de nós aqui, esposo ou esposa, se nós adoecermos, quem é que pode estar conosco no hospital? A irmã Célia disse que ficou 40 dias com o marido na UTI. Eu fiquei, quantos dias, meu bem? Direto? 21, foi 32 dias. Esse percurso de Planaltina para o Gama, lá para Nossa Senhora Auxiliadora, alguém conhece esse hospital lá? Maria Auxiliadora, alguém conhece esse hospital lá? Hospital de ponta que tem no Gama. É um hospital de ponta que o SUS, na época, conseguiu para Maquilene. Ana Júlia, minha filha hoje com 13 anos, ficou lá na neonatal, que era uma menininha que cabia na minha mão. Essa igreja orou, a pastora Lima, a pastora Ailton levantou muitas orações aqui, eu lembro disso. Vocês oraram, essa igreja orou pela vida de Maquilene. A Maquilene foi desenganada do médico. Um dia eu cheguei lá no hospital, não podia ficar lá. Um dia eu cheguei e Maquilene estava com um negócio aqui assim, aquela cara assim de, vou embora. E eu cheguei perto de Maquilene, eu falei, você vai embora. Maquilene, eu sei que você está me ouvindo. Vai em paz. Vai com Deus. Sabe que eu te amo. E eu vou cuidar das nossas filhas. Não te preocupes. Eu sei que você está me ouvindo. E do lado tinha um senhor assim, e umas pessoas tinham outro assim. Eu não me importei com quem estava ouvindo, eu me importei aquilo que estava no meu coração. Vai ser feita a vontade de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus eu também declaro que se não for a vontade do Senhor de você e agora, você vai ficar aqui e você vai me ajudar a criar nossas filhas. E para a honra e glória do Senhor, ela está aqui. Está aqui. Eu vi a minha esposa morta. Eu vi. Eu vi um pai lá em Planaltina, um domingo, eu fui visitar Maquilene, voltei. Quando eu cheguei, como capelão, eu podia entrar a qualquer hora, como até hoje, a gente pode entrar, a não ser que esteja em procedimento. E aí me barraram para entrar, que estava tendo alguma coisa lá. E eu vi uns gritos. E aí eu fui andando assim, cheguei no meio murinho assim do hospital, fiquei olhando aquelas coisas, e uns gritos para lá. De repente vi um cara gritando e ficou do meu lado aqui, ó, gritando. Vocês não podiam falhar, vocês não podiam falhar, vocês não podiam falhar. E esse homem segurava na mureta e gritava, e eu sem entender nada. E aí vieram umas pessoas, levaram ele para lá. Eu fui perguntar ao enfermeiro, o que aconteceu? Ele está vindo de Formosa e o filhinho dele morreu entre a entrada do hospital e a porta do hospital. Dentro da UTI, o oxigênio da criança deu problema dentro ali do hospital e a criança morreu na entrada, entre o hospital, a entrada do hospital e o box ali. E eu com a minha filha lá. Como é que foram dias difíceis?
E aquilo fez, eu não sei se você já passou alguma situação difícil, que você pode lembrar, como eu estou lembrando aqui, e que me faz ver que Deus cuida da gente, Deus cuidou da gente, Deus nos deu, nunca deixou faltar nada para a gente, nada, absolutamente nada. O que a gente quer mais é vaidade, porque o necessário o Senhor nunca deixou faltar. Eu creio que nem para mim, nem para vocês, nem para mim, nem para vocês, nunca deixou faltar. Por quê? Porque é um legado que nós estamos construindo, é um legado com propósito. Deus não está investindo em você para que você possa ostentar isso nas pessoas, não. E eu quero convidar você nessa noite, assim, para ser uma pessoa, como diz lá no Salmo 128, de 1 a 3, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Você que está aqui essa noite, você teme o Senhor. Agora, há uns muros que precisam ser quebrados entre você e a sua esposa, entre o marido e entre a esposa e o marido. Quais são os muros? A convivência vai levantando muros. Eu vou repetir, talvez você não esteja entendendo, e você talvez não tenha percebido isso. Eu quebro o muro direto com a Makilene, direto. E falo com ela, olha, casal que quer prosperar, tem dificuldade, tem ou não tem? Agora mesmo nós estamos com uma dificuldade aí, e pastor Silvio, assim, nós estamos muito felizes, só que nós percebemos que a gente não estava preparado para ter uma filha com gasto que vai ter numa faculdade de medicina. Nossa! É um gasto e tem que ser todo mês, é recorrente, pastor. Conseguimos pagar a primeira matrícula, né? A segunda vai vencer em setembro. Em setembro, eu falei, até setembro Deus vai prover alguma coisa. Irmão Valdir, Deus vai prover na vida de vocês também tudo aquilo que está aí. A aula começou dia 23. Makilene, como é que nós vamos fazer? Elas sofreram um acidente, as minhas 3 filhas, a Silvana, essa que está estudando para medicina, bateu o carro de Makilene. Nós estamos andando com o carro emprestado. O carro está na oficina e o cara teve um problema com a mulher, pegou o dinheiro, gastou, está um problema sério. Como é que nós vamos fazer? Ela, não, eu vou e tal. Eu falei, você vai hoje, amanhã você vai também? Depois você vai também? Aí a amiga dela que passou junto com ela, o pai da menina lá liberou um carro, e aí já liberou para a Silvana ir junto. E elas estão levando, eu falei, agora vamos pensar na despesa da refeição. Não, preocupa não, que lá tem um micro-ondas e as duas vão levar alimentação de casa. Eu falei, então, peraí, vamos orar porque Deus está provendo tudo. Não é do jeito que a gente quer. Meu desejo é que a Silvana, como ela é habilitada, ela tivesse o carro dela e comesse num bom restaurante lá. Tá tudo certo, minha filha, eu conversei. Sentamos, como a gente senta todos os dias, e aí eu quero chamar a sua atenção, não sei se você faz isso. Olha, tenha pelo menos uma refeição por dia com a sua família. Vou repetir, isso eu vivo. Tenha pelo menos uma refeição por dia com a sua família. Não é por semana, não. É por dia. O que eu capto de 3 filhos e aí da esposa numa mesa, você não faz ideia. Você não faz ideia. Então eu perguntei para a senhora, você está feliz? Sim, estou feliz. Eu falei, você está bem? Demais, pai. Então, se você está bem, eu também estou bem. Então, o que é isso? São legados, né? Então, casais com propósito impactam o mundo ao seu redor. Olha o que Paulo diz lá em Coríntios, em Romanos capítulo 12. O que ele diz? Não vos conformeis com este mundo. Então, peraí. Não é uma coisa para um homem ou para uma mulher, não. É para o casal. Porque diante de Deus, nós somos uma única pessoa. Ei, vou repetir, tá? Casais com propósito impactam o mundo ao seu redor. E está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. Então, peraí, se ela está indo para um lado e eu estou indo para outro, tem alguma coisa errada. Nós não vamos impactar o mundo, porque o mundo está dividido. Quantos estão entendendo? O mundo não pode estar dividido. Casal, você tem que entender. O casal é uma só carne diante de Deus. Nós estamos alinhando algumas coisas aí, que nós estamos com um projeto dentro de casa, com as crianças, mas mais eu e Makilene, nós temos que estar afinados dentro dessa nova caminhada nossa. E eu tenho dito, Deus está abrindo portões para nós, mas é para nós. E se ela não me entender, e se eu não entender ela, e se a gente não se unir, não vai ter divisão, porque eu vou querer uma coisa, ela vai querer
outra. Então, para impactar o mundo, é assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. Mateus 5, o Senhor vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens. Que luz? Só a sua? Da sua mulher tem que ficar apagada? Só a sua mulher? Do seu marido tem que ficar apagado? É a vossa luz. Que luz? Os dois. É o casal. É o casal. Sentem, conversem, se alinhem. Olha, de uns 2 anos para cá, eu e Maclene, a gente tem se alinhado muito, né, meu bem? Nós temos nos amadurecido muito. Sabe por quê? Chegou a necessidade além do que nós esperávamos. Então, a nossa inteligência financeira teve que mudar, a nossa relação íntima, pessoal das coisas estão mudando assim de uma forma muito especial. Por quê? Porque nós queremos colher coisas boas lá na frente. E para colher coisas boas lá na frente, nós vamos ter que mudar agora. Acabou meu tempo. Olha lá, zerou. Dá mais 5 minutos, pastor? Quem me dá mais 5 minutos aí? Levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. E eu fui chamado a atenção agora no banheiro por causa disso. Olha só. Sabe o que eu quero encerrar? Provérbio 13, 22 vai dizer assim: o homem de bem deixa a herança. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu estou vendo um casal novinho aqui. Estou vendo um outro mais experiente ali, outro novinho ali, o outro mais experiente ali. O que nós vamos deixar verdadeiramente? O que as pessoas podem olhar para nós hoje e falar? O que nós servimos de referência para os outros? Para os nossos familiares, para os nossos amigos? Quais são as referências que eles têm da gente? Jesus reuniu a equipe dele e disse: o que estão falando de mim? Que dizem que eu sou? Aí eu quero trazer essa pergunta para o casal. O que as pessoas falam da sua vida, da sua relação, do seu convívio? Como é que está a sua vida ultimamente? Você tem recebido como casal convites? Como é que está a sua vida sexual? Está ativa? Como é que está a sua vida financeira? Tem mais vaidade ou as necessidades estão supridas? Quais são os projetos para esse segundo semestre de 2025? Há projeto? Vocês estão com projeto para 2025? Vocês, o casal, não é o meu marido está ou minha esposa está, é o casal. Qual é o projeto para vocês para o segundo semestre de 2025? Vai continuar fazendo o que fez até agora? Peraí, tem alguma coisa errada. Qual é a herança que você vai deixar? O casamento é uma construção celestial. Vou repetir, o casamento é uma construção celestial. Nós estamos de passagem aqui, tanto eu quanto Maclene, tanto você quanto a esposa. Nós estamos numa construção celestial. E precisamos da ajuda celestial, porque para onde nós vamos, se nós não tivermos ajuda aqui agora, nós vamos para o inferno. Todo mundo fala no céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas acontece que nós estamos num estado probatório. Hoje, o culto, a distração está um negócio sério. Eu estou estudando isso, eu estou estudando a dependência da tela. Não estão se falando ainda, mas as faculdades já estão estudando, já existe academia estudando, fora já está estudando. Tem mais gente viciada hoje em tela do que em cocaína, do que em álcool e droga. Viciado, que se ficar aí, talvez seja esse você, se der um pane aí no seu notebook aí, no seu smartphone, já era. Você fica com tanta depressão, você vai ficar com tanta abstinência, como se fosse um drogado. Então isso também está atrapalhando os casais. Está atrapalhando a sua vida, e isso passa a ser desafiador, porque como que você perde o interesse de todas as coisas? As fakes, as notícias, você dá conta da vida de todo mundo, você sabe da vida de todo mundo, você não sabe como sua esposa está, você não sabe como seus filhos estão, você sabe da vida de todo mundo, você sabe da história de todo mundo, mas aquela que está do seu lado, ou daquele que está do seu lado, você não sabe o que está acontecendo com ele. E os senhores sabem, vive isso mais do que eu, porque eu ainda vivo no interior, moro lá em Planaltina, é um interior aqui, é uma cidade grande.
Eu estive em São Paulo quinta-feira. Eu fiquei de cara lá, irmã Célia, em São Paulo. Se vende uma história, mas o que tem de gente, no restaurante onde nós fomos comer, um restaurante uruguaio lá, pastor Silvio, todos, sem exceção, todos, chegou um dado momento na mesa que cada um estava com o celular. Até os meninos. Hoje as crianças chegam num restaurante, chegam num lugar, a primeira coisa que os pais estão fazendo é dar um celular para a criança, para ela ficar quietinha. Então o vício está muito grande, o vício de tela, vou repetir, vício de tela, não vem com esse papo de vício de Instagram, de TikTok, é o vício de ter a tela aberta para ver o que não te interessa, para saber daquilo que não vai contribuir contigo para nada. Eu já me peguei, eu estou fazendo experiência comigo, eu posso falar daquilo, muitas vezes aqui eu pego uma coisa, quando eu vejo já passou 2 horas, 3 horas, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? E eu saio dali vazio, eu fico vazio mais do que quando eu entrei, não forma nada, não ajuda em nada, o tempo que eu podia estar com a minha esposa, estar com meus filhos, podia estar brincando, lendo um livro, fazendo um curso. Então, nós estamos dentro de uma construção do interesse que mudou da televisão, que mudou do jornal. Eu sou da época que a gente comprava o Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, alguém lembra desses negócios aí ainda? Pô, estou muito velho, hein? Para ter notícia, hoje está tudo aqui, e aí nós estamos nos viciando aqui, a essa solidão, a esse mundo, que é um mundo perverso, um mundo pecaminoso, que enquadra a gente, que tira nosso sossego, que entra um tal de algoritmo, que poucas pessoas estão estudando, o tal do algoritmo, estudem, prestem atenção, sabe tudo da gente, pelo meu celular ali, ó, por esse tablet que é novo, né, que eu estou agora estreando, agora a coisa vai ficando mais chique, né? Sabe onde eu estou, sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu estou pesquisando. Então, ele desperta alguma coisa, ele começa a me trazer aí, se eu consulto maçã vermelha, daqui a pouco ele vai me dando maçã amarela, maçã verde, e ele vai me puxando para cá, pelo consumismo, e aí eu fico aqui, e esqueço quem está do meu lado. Eu vou fazer uma caixinha lá em casa, eu já disse, eu reúno minha família, eu vou fazer a caixinha do celular, porque quando todos chegarem lá, põe o celular aqui, porque não vai ficar comigo o celular não, porque eu tenho que estar brigando com meus filhos. Maclene testemunha disso, eu tenho que estar brigando. Eu estou aqui, ei, nós estamos aqui. Acontece isso na sua casa? Acontece isso na sua casa ou só essa é uma coisa minha? É uma coisa minha. Então, eu quero fazer uma caixinha de celular porque eu quero ter a família ali comigo. Eu quero brincar, eu quero discutir, eu quero tirar sarro, eu quero dar gargalhada, eu quero assar uma carne, eu quero comer uma feijoada, eu quero comer um macarrão, eu quero brincar com a minha família. Está todo mundo com a cara socada lá para dentro. Vendo o quê? Nada, absolutamente nada. Então, nós temos que entender que nós estamos num desafio se queremos ter um casamento abençoado. Abençoado. Repita assim comigo, eu escolho, mais forte, eu escolho crescer, amadurecer e frutificar juntos para a glória de Deus. De novo, eu escolho crescer, amadurecer e frutificar juntos para a glória de Deus. Finalmente, eu convido você essa noite a rever sua aliança com a sua esposa, com o seu marido. Eu talvez não possa sair daqui assim pensando que tudo que eu falei serviu para você, o que Maclene falou, ou o testemunho da irmã Célia, ou a palavra da pastora que foi muito boa, a palavra da pastora Majori, mas algo eu sei que essa noite mexeu com você. Como é que vocês estão? Juntos? E eu gosto muito de uma história que eu ouvi um tempo atrás, uma história do saco de batata. Um saco de batata. Parece que estão juntos, né? Parece que estão unidos, né? Tudo é batata. Mas só estão unidos a hora que faz um purê. Aí estão unidos. Pegue na mão da sua esposa aí, por favor. Meu bem, sinta-se pego na minha mão. Vem cá, Maclene, por favor. Eu queria que você pegasse na mão da sua esposa, na mão. Sinta a mão da sua esposa, sinta a pele da sua esposa. É sério, pegue na mão da sua esposa. Sabe, tem uma pegada diferente? Tem. Eu pego nessa mão aqui há 25 anos.
E a hora que eu pego na mão dela, eu sinto a pele dela, eu sinto ela. Ela é uma comigo. E não foram as vezes que nós tivemos divergência. E não foram as vezes que nós nos divertimos. E não foram as vezes que nós nos amamos. Eu quero que você faça um renovo no seu casamento esta noite. Eu gostaria que você tirasse uma das coisas que eu quero bater, e vou bater muito daqui para frente. Tirasse o celular do meio de vocês. Tirar o celular do meio de vocês. Tirar a pressa, tirar a emergência, tirar os outros. Eu quero fazer, inclusive, aqui um compromisso com a minha esposa. Quando eu estiver com ela, eu vou estar sem o celular. Eu quero ter tempo com a minha família. Eu quero conhecer essa mulher que fez 55 anos essa semana. Eu tenho 61 anos. Você quer conhecer essa pessoa que está do seu lado? Porque não podemos achar que eu já conheço uma Clene. Não. Porque quando fecha um ciclo, abre outro. E toda vez que fecha um ciclo para abrir outro, tem novas necessidades, novos projetos, novas ações, novos desejos, novas necessidades. As roupas estão mudando. Olha a roupa que você veste hoje. Nunca que é igual a roupa que você vestia há 2 anos atrás. Não é igual. A maneira de você falar, o seu rosto, não é igual. Então eu quero convidar para que a gente possa tirar o que mais está nos atrapalhando hoje. O que deveria ser uma bênção não está sendo até uma maldição. Porque tem homens entrando na pornografia, tem mulheres entrando na pornografia sem saber. Desejos que se despertam na infantilidade, na ingenuidade da tela. E quando pensa que não, está lá todo envolvido e não está fazendo nada, mas está vendo. A mente está corrompida, a mente está corroída, a mente está envolvida. Jesus foi muito categórico quando ele disse: se você olhar para uma mulher e desejar, já pecou. Jesus disse: os teus olhos são a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, luz. Eu não quero fazer convite para você trocar de aliança e tal. Eu quero convidar você a tirar o celular do meio de vocês dois. Que eu estou fazendo esse compromisso com a minha esposa. É meio fora da caixa. Mas eu gostaria que vocês se analisassem. Se analisem. Antigamente era a televisão. Quantas vezes ficamos ali na frente de uma televisão com Netflix, com novela, com filme? Os filmes são uma porcaria hoje. Você fica 2 horas, 3 horas ali. Outro dia tinha um sucesso que as meninas queriam ir assistir, 3h30 lá no cinema. Eu falei, eu me nego a ir. Ficar 3 horas no cinema, pastor Silvio. Precisa terminar em nada? Tem a próxima edição? 2ª temporada? Não. Eu quero namorar. Eu quero que você... Eu estou falando uma coisa que é nossa aqui, ó. Eu sei que você tem o seu jeito aí com a sua mulher, com o seu esposo. Tem ou não tem? Mas tem um muro aí entre vocês. Porque de vez em quando eu me toco, tem um muro querendo crescer aqui. E muitas vezes vem de onde eu não sei, ou uma palavra, ou um gesto, que a gente precisa quebrar. Eu gostaria que você saísse daqui hoje derrubando esses muros. Nem ponte eu quero que vocês construam, porque nós somos um. E eu estou apertando ela com força aqui. Não sei se ela vai gritar daqui a pouco. Né? Eu quero pedir isso a vocês. Agora olhe no olho aí, vê se você tem condições. Se você quiser ficar... Vamos ficar em pé, vamos? Fique em pé. Pastor Silvio, faz um esforço, aquele esforço santo.